Quem era Tito? Qual foi sua missão e onde ele atuou? Esses e outros assuntos vamos abordar a partir deste momento. Fique conosco. A paz do Senhor para você que nos acompanha a partir deste momento. Convidamos a estar conosco por alguns minutos, pois vamos discorrer um rápido comentário acerca de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Lição esta para o público jovem da Escola Bíblica Dominical. E chegamos à última lição desse terceiro trimestre de 2023. A última lição, lição de número 13, que tem como título Tito, organizar a igreja em Creta e reprimir os falsos doutores. Querido professor, estimada professora, que Deus em Cristo abençoe a vossa vida. Creio que foi um trimestre abençoado. Queremos parabenizar pelo vosso trabalho tão excelente à frente da sala de aula da classe da Escola Bíblica Dominical. E este é o momento, chegamos à última lição, este é o momento de avaliar os alunos, saber de fato o que eles aprenderam acerca deste assunto, tema geral do trimestre. Sejam firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. Então, 3 meses se passaram e com certeza os alunos têm um aprendizado na bagagem. E é a hora do professor, da professora, avaliá-los para saber de fato o que eles aprenderam. É muito importante que o professor e a professora avaliem seus alunos para acompanhar o seu desenvolvimento com relação ao ensino. E isso é feito através de questionário, através de perguntas pessoais acerca da lição. Não é necessariamente só fazer um questionário escrito, Aquela prova oral também vale muito, para sondar, para saber se o aluno de fato está absorvendo este assunto. E é necessário que o professor tenha isso em mente, que os seus alunos devem apresentar crescimento espiritual, aumento no conhecimento acerca do assunto que está sendo tratado em sala de aula, que o professor observe o crescimento realmente dos seus alunos, que haja mudança, de alguns alunos, mudança de atitude, mudança de comportamento, que eles realmente estejam sendo edificados com a palavra de Deus. Nesta última lição, de número 13, vamos tratar da carta do apóstolo Paulo a Tito, este pastor, jovem pastor também, um pouco mais de idade do que Timóteo, que foi tratado nas lições anteriores, mas Tito também ainda era jovem, E vamos aqui discorrer sobre mais essa lição muito importante para o público jovem da Escola Bíblica Dominical. Então, professor e professora, nesse início queremos destacar isso, Como foi a sua aula? O próprio professor deve se autoavaliar também, se ele tem algo a melhorar, se a sua aula está sendo uma aula atrativa, eficaz, eficiente. Esta é a hora de se avaliar, pois no próximo domingo iniciará mais um novo trimestre. Então é muito importante o professor também procurar melhorar a si mesmo, para que a sua aula possa ser cada vez mais atrativa, edificante e que traga realmente transformação de vida para os alunos. Mas vamos ao assunto da lição neste momento, Texto principal desta lição se encontra na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 4. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Veja o destaque aí nesse versículo, Tito era um filho na fé do apóstolo Paulo. O resumo da lição: Paulo escreveu a Tito para orientá-lo acerca da organização da igreja e enfatizar a necessidade de refutar
os falsos doutores. O objetivo são 3, e é muito bom o professor se direcionar por esses objetivos para não fugir do assunto da lição. Mostrar qual era a missão de Tito em Creta, compreender a missão de Tito e, por último, conhecer as exortações gerais de Paulo na carta a Tito. Então, quem era Tito, né? Este pastor que foi incumbido de estar ali na ilha de Creta para executar a obra do Senhor, dar continuidade, né, ao trabalho que o apóstolo Paulo tinha começado naquela ilha chamada Creta. E gostaria de destacar, assim, uma comparação entre Timóteo e Tito com relação ao perfil desses 2 pastores, desses 2 filhos na fé do apóstolo Paulo, né? A lição de número 1 a 9 tratou de 1 Timóteo, a 10 a 12, 2 Timóteo, e agora a 13 vai falar sobre Tito. Então fizemos aqui uma rápida comparação, simples e objetiva. Timóteo era jovem em idade, né? Alguns dizem que por volta de 20 anos de idade ele foi chamado por Paulo, né, para estar ao lado de Paulo, já aprendendo com ele e executando também a obra. E quando ele estava pastoreando a igreja de Éfeso, tinha cerca de 30 anos, 33, 34. Então era jovem, Timóteo. E Tito também, só que um pouco mais velho do que Timóteo. Timóteo começou a cooperar com Paulo depois de Tito. Ou seja, Tito foi aquele servo de Paulo que iniciou a sua atividade ao lado do apóstolo Paulo primeiro do que Timóteo, né? Timóteo era filho, né, de pai grego e mãe judia, enquanto que Tito, a Bíblia menciona que ele era grego, né? Ele era grego. Timóteo tinha um comportamento mais tímido, já Tito tinha um comportamento mais audacioso. A lição vai destacar essa característica de Tito em relação a Timóteo. Mas vamos assim adentrar em cada tópico da lição. E no primeiro tópico vai falar sobre Tito, Creta e os cretenses. E aí vai destacar o perfil desse homem de Deus chamado Tito. Eu gostaria de destacar também aqui no início que a carta do apóstolo Paulo a Tito, ela pode ser lida sem muita pressa, em apenas 10 minutos. Algumas pessoas levam menos de 10 minutos. Se você ler bem compassadamente, fazendo anotações, pode chegar a 15 minutos, no máximo 20. Mas uma leitura objetiva, sem muita pressa também, sem ser muito lenta, em menos de 10 minutos você lê esta carta do apóstolo Paulo a Tito. Esta carta tem 3 capítulos e 46 versículos. Então é muito importante, né, destacar para que os alunos sempre leiam a Bíblia Sagrada. E a começar por pequenos livros é bem mais fácil, né? Às vezes você quer ler o Salmo todo, 150 salmos, e às vezes causa um desânimo por ser muito extenso. E aí gostaria de destacar, né, os pequenos passos que no final faz uma grande diferença. Então incentive os seus alunos a lerem a Bíblia Sagrada, começando por livros pequenos, né, o Evangelho. Há 4 evangelhos, né, e desses 4, Marcos é o mais simples, o mais, podemos dizer assim, menor dos 4 evangelhos. E aí temos as cartas do apóstolo Paulo, temos Filemon, né, que é um capítulo só. E destacando o Tito, que estamos estudando neste momento, são apenas 3 capítulos, 46 versículos, que pode ser lido facilmente em menos de 10 minutos. Então Tito, né, o perfil dele, a exemplo de Timóteo, também era jovem, mas provavelmente um pouco mais de idade. Foi o que destacamos aqui também, fazendo a comparação entre Timóteo e Tito, né? O livro de Atos dos Apóstolos, diferente de Timóteo, que aparece lá, é mencionado, em Atos dos Apóstolos não é mencionado Tito, porém, em Gálatas, né, é mencionado Tito, inclusive naquela questão, né, em que foram para aquela reunião, o Concílio de Jerusalém,
e Tito estava presente. Então, a gente destacou aqui a questão de Tito ser grego e não judeu, né? E este perfil dele, que o comentarista destaca, que Tito pode ser, assim resumido, pronto, entusiasmado, diligente, proativo, de posições firmes, ético e respeitoso, amoroso, amigo, ideal e fraterno, um irmão, um homem de confiança. Então esse era o perfil de Tito. Aí a lição vai destacar, ainda no primeiro tópico, a ilha de Creta, né? A localização onde Tito estava para executar esta missão. Hoje, né, se a gente for no mapa do mundo, mapa político, geográfico, encontraremos nesta ilha de Creta, ela pertence à Grécia, ao país da Grécia. Está ali no mar Mediterrâneo, este mar, né, que divide a Europa do Oriente Médio, a Europa da África, e Creta está ali, naquela região. É muito importante também, se houver tempo, né, ler Atos dos Apóstolos, lá no finalzinho, quando vai mencionar, né, o naufrágio do apóstolo Paulo, quando ele passou ali pela primeira vez na ilha de Creta, né, e seguiu em direção ao continente. Né? Foi uma viagem conturbada, né, do apóstolo Paulo, enfrentou muitos desafios, né? Muitos pensaram que ia morrer, né? A embarcação estava com mais de 200 pessoas, sofreram uma grande tempestade, naufrágio, tudo mais. Só para mencionar que Paulo passou por ali em Creta antes, né? E depois da sua primeira prisão domiciliar em Roma, o apóstolo Paulo, ele escreve, ele volta, né? E alguns estudiosos da Bíblia falam que depois que ele saiu de Roma, da sua primeira prisão domiciliar, ele passou em Tito, ele passou em Creta e deixou ali este pastor Tito para esta missão de dar continuidade, né, ao trabalho do apóstolo Paulo. E é bom também destacar, né, que talvez ali a igreja tenha sido fundada por judeus, né, que estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes, mas o apóstolo Paulo também passou lá, pregou, né, o evangelho e podemos dizer assim, fundou, né, uma igreja ali. E um dos problemas que surgiram ali e que é evidente a gente ao ler Tito são aqueles judeus, né, legalistas, aqueles judeus que queriam impor ainda a antiga aliança a muitas pessoas. E por isso a carta do apóstolo Paulo a Tito vai alertar também acerca desses assuntos, de falsos ensinamentos, né, de doutrinas distorcidas daquela que Jesus Cristo ensinou e pregou. Então a ilha de Creta ficava ali, né, uma ilha relativamente grande. Se a gente aqui no Brasil for comparar alguma ilha, né, o arquipélago de Fernando de Noronha, ilha de Itamaracá, outras ilhas, ilha do Governador, outras ilhas que existem no Brasil, né, ilha de Marajó, né, mas a ilha ali de Creta, podemos dizer que em relação a essas ilhas do Brasil, ela é relativamente grande, né? O comentarista coloca aqui que tinha cerca de 8.200 quilômetros quadrados. O estado de Pernambuco, de onde estamos gravando esta aula, tem quase 100 mil quilômetros quadrados. A cidade do Recife, né, tem, se eu não estou enganado, 200 e poucos quilômetros quadrados. Então, é relativamente uma ilha grande, se a gente for comparar ilhas que temos aqui no litoral brasileiro. Mas somente para nos localizarmos, né, onde se encontrava esta região. E no terceiro subtópico do primeiro tópico, os cretenses, um povo de péssima fama. Então a população daquela ilha, né, era tido como um povo de péssima fama. E aí é destacado, né, inclusive está na carta do apóstolo Paulo a Tito, a questão da fama deles de ser mentirosos, né, de ser comilões, preguiçosos. Então veja a má fama, né, deste povo.
mas ali havia pessoas convertidas ao Senhor, pessoas que estavam trilhando o caminho da perfeição, pessoas que estavam se deixando guiar pelo Espírito Santo. Mas havia muitas pessoas com mais comportamentos, com mais obras. E aí estava o desafio de Tito, a missão de Tito, estabelecer presbíteros. E como a gente acompanhou também na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, né, para levantar presbíteros, apresentar presbíteros, havia várias recomendações. E aqui em Tito não é diferente. A gente vê muita semelhança com as escolhas de homens para o presbitério naquela época, mas vale destacar, né, que a gente não encontra aqui o apóstolo Paulo mencionando que ele deveria ter muita leitura, cursos, coisas desse tipo. Não que isso não seja importante, mas o que a gente vê destacando aqui para homens serem levantados para estar à frente de igrejas nas cidades ali de Creta, o que mais importava era o caráter, o comportamento deste homem de Deus. Ele, com sua família, em primeiro lugar, né, pois vai mencionar que os filhos também deveriam ter bons comportamentos e, principalmente, o presbítero, aquele que seria escolhido, destaca aqui o caráter deste homem de Deus, ou seja, aquela questão, o exemplo fala muito, né? O exemplo fala muito. Precisamos pregar, ensinar o que a gente vive. Faz nos lembrar, né, de Esdras, do escriba Esdras, né, que primeiro buscou a lei do Senhor para praticar, né, para depois ensinar. E ainda no segundo tópico vai falar sobre correção aos falsos doutores, né? Aqui, pessoas que ensinavam coisas contrárias ao verdadeiro evangelho. Assim como em Éfeso, em Creta havia falsos mestres que perturbavam a vida da igreja. Paulo os chama de desordenados, faladores, vãos e enganadores, e aponta principalmente os da circuncisão, destacando aqui os judeus. Muitos judeus, com a pregação do apóstolo Paulo e de outros homens de Deus, como Tito e Timóteo, designado por Paulo, se convertiam ao evangelho, deixavam, né, as práticas antigas, né, não estavam mais ligados à antiga lei, compreendiam o evangelho, mas outros judeus não queriam aceitar, né, a pregação conforme o apóstolo Paulo pregava, não queriam trilhar o caminho do ensinamento da nova aliança. E aí, essas pessoas, além de não aceitar, queriam induzir outras pessoas, né, a seguir de acordo com os seus conhecimentos, seus critérios, seus ensinamentos. E aí o apóstolo Paulo alerta Tito acerca desses falsos doutores. O trato com esses ardilosos, falsos mestres deveria ser firme. Paulo usa a expressão tapar a boca, não no sentido literal, para demonstrar como Tito deveria ser diligentemente em seu trabalho. De igual modo, o presbítero precisava ter suficiente autoridade moral e espiritual a fim de que fosse poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, e aí destaco novamente, né, uma das principais funções do presbítero, que é ensinar. Então ele precisa se dedicar muito ao conhecimento da palavra de Deus para ensinar a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Não se pode confundir amor com condescendência. Os erros devem ser corrigidos. Hebreus 12, 5 ao 9. E por último, nesse segundo tópico, a má influência na igreja, que vai destacar a correção a ser feita por Tito, que visava não apenas os falsos mestres. A expressão repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, feita logo após a referência aberta aos cretenses, versículos 12 e 13 do capítulo 1, nos permite entender que as igrejas em Creta deveriam receber semelhante ensino, né? Então, deveria haver, né,
ensinamento, correção, repreensão, não só para esses falsos mestres, esses falsos doutores, mas para a igreja como um todo, porque as pessoas, com certeza, naquela ilha eram muito influenciadas por falsos ensinos, e Tito ali deveria ser firme no ensino da sã doutrina. Destaque isso para os seus alunos. Terceiro e último tópico para a gente encerrar é exortações gerais. Ensino para toda a família. A gente também lembra, né, a comparação do apóstolo Paulo também exortando, trazendo conselhos para Timóteo. Também destaca a família, anciões, pessoas mais velhas em idade, como mulheres mais velhas em idades, moças e rapazes. E aqui também Tito, né, o apóstolo Paulo, também traz essas exortações gerais acerca da família. E destaca, né, a questão da soteriologia, salvação para todos. Paulo também aborda na carta a Tito uma das doutrinas centrais da fé cristã, que é a soteriologia, a doutrina da salvação. A graça de Deus foi manifestada trazendo salvação a todos os homens. Por sua graça, Deus não apenas nos salva no presente, mas nos ensina ao longo da vida a renunciar a todo o pecado e viver bem conosco mesmo, com o nosso próprio próximo e com Deus. Quando Paulo destaca a soteriologia, a doutrina da salvação, que a salvação é pela graça, é porque precisava reafirmar este evangelho verdadeiro, né, de como Jesus Cristo alcança o ser humano, como também combater os falsos ensinos que ali estavam acontecendo. Então, querido professor, estimada professora, queremos agradecer a sua audiência nessa última aula, nessa última lição desse terceiro trimestre. Que Deus em Cristo abençoe cada vez mais a sua vida. Curta, compartilhe, comente este vídeo, fale de onde você está nos assistindo, o que podemos melhorar no nosso comentário, mas agradecemos a sua audiência de coração. Acione o sininho para receber as notificações. E por fim, queremos destacar que no próximo domingo, né, começa o último trimestre de 2023 e a lição do jovem vai trazer como tema a prova da vossa fé. Essa será a lição do último trimestre de 2023 para o público jovem da Escola Bíblica Dominical. Que possamos prosseguir, né, com a graça de Deus, executando este trabalho de ensino da melhor forma possível. Deus abençoe a sua vida. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.